Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Fala Vereador, projeto desenvolvido pela Rádio Terra FM e Jornal Folha do Mate, com o objetivo de dar voz aos vereadores aqui de Venâncio Aires e da nossa micro-região nos vales do Rio Pardo e Taquari, nesse período em que celebramos o Dia do Vereador, uma data muito importante de pessoas que fazem parte da nossa sociedade, que contribuem para o crescimento das nossas comunidades. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio podcast da Rádio Terra FM do Jornal Folha do Mate, a vereadora Sandra Wagner, do PSB. Oi, Sandra, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Sandra, conta pra gente como surgiu esse interesse em ingressar na vida pública e um pouquinho da tua trajetória já como vereadora de Venâncio. Bom, o interesse surgiu, acho que a partir de um trabalho que eu vinha realizando há muitos anos na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Por 12 anos eu fui diretora secretária. E em 2012 eu desenvolvi um projeto do Programa Nacional de Habitação Rural, onde eu tive um acesso muito próximo com as famílias rurais, porque a gente desenvolveu esse projeto tanto no nosso interior, no município de Venâncio Aires, como em Vale Verde e também em Mato Leitão, que eram 2 municípios que são extensão de base do sindicato. E nessa oportunidade, a gente, em parceria com o sindicato e toda a nossa organização, realizamos a construção e reforma de mais ou menos 500 unidades habitacionais, né? E durante esse processo todo e todo o envolvimento que eu tinha no sindicato, das lutas, né, que não era só a habitação, mas das questões do tabaco, do leite, da previdência social e várias lutas que a gente desenvolveu e acompanhou, a gente foi criando essa expectativa até dentro da nossa própria diretoria. E em 2016 chegou esse convite para mim, através do PSB, né? Na época o candidato então era o Giovanni Vickert, que também tinha ingressado para o PSB. Ele veio me convidar, então fica aquela expectativa. Eu nunca imaginei eu vereadora, eu sempre estava muito envolvida no sindicato. E conversando lá na diretoria, a gente entendeu que seria interessante. Por quê? Porque o nosso representante maior, que é o Heitor Chu, vem do movimento sindical. O nosso deputado estadual, Elton Weber, vem do movimento sindical. Então, o próprio movimento sindical de trabalhadores rurais tinha já contextualizado e criado essa ideia de que a gente tinha que ter uma representação dentro da esfera política. Para quê? Para que a gente pudesse alcançar e buscar políticas públicas, né, para ajudar as pessoas, porque o sindicalismo é isso também, né? É ajudar a melhorar a vida das pessoas, é garantir os direitos delas, enfim, todas essas lutas. E aí, quando veio o convite, fiquei na dúvida, muita dúvida, mas me lancei, então, candidata, com a ideia de estar representando uma vereadora agricultora dentro da Câmara. Fiz uma campanha de 4 meses, até bastante singela, né? Pouquíssimo recurso, até não estava preparada para isso, de maneira alguma, mas eu tive um entendimento da comunidade, né, que acho que gostava do meu trabalho e acabou votando em mim. E eu fui a 3ª mais votada. E aí veio o grande desafio, né, de ser vereadora. E eu continuar trabalhando no sindicato, porque naquele mesmo ano eu também me reelegi para mais um mandato no sindicato. Primeiro, 2 de outubro foi vereadora e no final de outubro eu me reelegi como secretária lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu, por 4 anos, eu cumpri com as 2 funções. Foi bem desafiador, né? Porque, às vezes, as pautas se confundiam e vereança, a parte política, ela é mais delicada, a gente tem que tomar decisões e que, por vezes, também, às vezes, não agradavam tanto os meus colegas, a própria instituição. Então, foi um momento bem conflitante. E quando veio a oportunidade da 2ª candidatura, daí eu tive que meio que optar por uma ou por outra, e eu optei por arriscar a vereança novamente.
E hoje estou no meu segundo mandato e estou bem feliz, né? Eu acho que eu acertei na decisão, porque hoje eu estou livre com o meu horário disponível o tempo todo para fazer, me dedicar à vereança. Eu vou todos os dias, ou praticamente todos os dias, na Câmara de Vereadores, e dali a gente faz todos os trabalhos, acompanha todas as mobilizações, movimentações e a construção de políticas públicas e de entender também o dia a dia das pessoas, suas necessidades. Mas eu não estou mais na diretoria do sindicato, mas o sindicato nunca saiu de mim. Isso eu acho que tem que ficar muito claro também, né, Daniel, porque eu ainda tenho isso muito presente, a luta sindical, e tanto é que no mês de agosto eu fui para Porto Xavier acompanhar uma mobilização do leite. É meu espaço, é minha luta, é meu povo. E eu tenho que ter esse olhar, né, da agricultura, porque é um povo que leva uma vida muito sofrida. Seja aqueles que trabalham lá na produção do tabaco, do leite, da produção de hortaliças, tudo que envolve a agricultura, ela é braçal, ela é... tu precisa depende do tempo, né? Hoje mesmo, se tu olhar, está chovendo bastante. Há poucos dias nós vivíamos uma realidade de ter seca. A semana passada nós vivíamos uma realidade da enchente. Então nós temos um município muito grande, um município ainda muito ligado à agricultura, e a gente tem que ter esse olhar especial para a agricultura. Mas ao mesmo tempo, eu nunca deixei de olhar para a cidade, né? Porque também entendo que nós temos muitas pessoas que vivem aqui que dependem das nossas ações como político, né? Então eu tenho esse olhar tanto para o campo quanto para a cidade. Então eu tenho trabalhado isso e tenho assim um orgulho danado de ter feito muitas coisas já nesses 7 anos, 7 anos já fechando, né? Agora a gente já está indo para uma nova caminhada. Mas eu fiz muitas coisas bacanas nesse tempo que ajudaram a melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a política é isso. Quando tu está nesse espaço de poder, é justamente para melhorar a vida das pessoas. E nunca pensar muito, vou melhorar a minha vida, porque politicamente as pessoas dizem, mas tu ganha um salário bom. A gente ganha um bom salário, mas ele não... Tu acaba retornando tudo ele para a comunidade, para a sociedade como um geral. Então, esse é um grande objetivo que eu tenho no dia a dia, e eu fico muito feliz mesmo de ter... de Deus ter me dado essa oportunidade, que eu acho que a gente sempre tem que agradecer, né? Porque as coisas são divinas, né? Tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. E eu acredito que se eu estou hoje num espaço de poder como é a Câmara de Vereadores, é porque o Deus queria que eu estivesse ali para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E Sandra, nesse caminho, a gente está falando nesse momento sobre o Dia do Vereador, vocês acabam estando na vitrine, né? Tanto para decisões que são consideradas positivas por alguns, negativas para outros. Como é que é para ti no dia a dia, assim, os desafios e as responsabilidades de exercer esse cargo aí que acaba tendo tamanha relevância e importância na nossa sociedade? Olha, o desafio é grande. Quando vem para nós os projetos, né, que eles vêm tanto do Poder Executivo, como nós também, alguns da mesa diretora e outros propostos por nós vereadores. E aí, quando vem os projetos lá, tem alguns que dão um friozinho na barriga, porque a gente tem que se posicionar. E aí vem o grande desafio de a gente, às vezes, ter que desagradar alguns. Né? Eu vou citar um projeto que veio do vereador colega Bombeiro Soares, que é a questão do 11 de maio, né, a troca do feriado. E acho que uma coisa foi bem difícil para mim me posicionar. Acabei tendo que tomar uma decisão. Desagradei os dois lados, né? Mas acabamos a gente não votando o projeto, né, porque ele retirou. Mas isso é uma coisa que deixa a gente angustiado como vereador, né? Tem uns que são mais fáceis, né, da gente votar. E tem outros que cada vereador tem a sua linha de ação, foca mais num setor, né? Eu sou mais ligada à agricultura. E, por vezes, a gente também tem umas ideias e tem vontade de fazer um projeto e faz esse projeto, mas, às vezes, a gente não tem a compreensão dos colegas. Então, também é um desafio
da gente convencer os próprios colegas a que eles votem no projeto que a gente cria, né? E assim é o Poder Executivo, que traz os seus projetos e, por vezes, a gente está numa situação, por vezes a gente está à oposição. Eu estou vivendo os dois lados. No primeiro mandato eu era situação. E aí a gente, quando é situação, automaticamente tu acaba ajudando, querendo ajudar aquele teu governo, o teu prefeito, os teus secretários, e acaba, por vezes, até votando, né, contra a própria vontade da gente. E isso, eu digo que eu vivi isso, né? E agora, quando a gente é oposição, aí fica mais fácil, né? Eu vou dizer, não, eu não quero isso, eu não vou fazer aquilo, mas eu procuro ser sempre muito coerente, Daniel. Eu vou te dar um exemplo. Contribuição de melhorias. Quando eu estava no primeiro mandato, eu era situação, eu votava a favor da contribuição de melhorias quando vinha do Executivo um projeto de uma melhoria numa rua, de um asfalto, que automaticamente, pela lei federal, é necessário o município fazer a cobrança, a contribuição de melhorias, porque tu vai estar melhorando, tu vai dando valorização para o teu imóvel, né? Para aquela rua, para aquela região. Então, automaticamente, o governo, né, federal tem na lei que o município tem a obrigação de fazer a cobrança. Lógico que a gente tem uns que um valor vai ser total, outros vão ser parcelado, menor, alguns até são isentos conforme a sazonalidade, conforme onde essas pessoas moram, né? E aí eu votava, então, a favor. Mas agora eu estou aqui, um lado, como oposição. Poderia muito bem dizer assim, eu sou contra a cobrança de melhoria, contribuição de melhorias. Mas eu não faço assim, porque eu tenho que ter coerência nas coisas, né? Então, eu procuro ser muito coerente quando vem, no caso dessa contribuição de melhorias, e faço uma análise. Já votei contra quando foi um projeto que aconteceu ali na Estrada Velha para Santa Cruz, porque ali fizeram um zoneamento urbano e 5 pessoas ali, que são agricultores, terão que pagar contribuição de melhorias. E daquele projeto, que era um trecho de 300 metros, eu votei contra, porque eu achava que não era justo cobrar daqueles 5 agricultores uma contribuição de melhorias que para eles vai onerar muito, porque eles têm 200, 300 metros de frente, aí imagina o custo que vai ter. Nesse caso, eu votei contra, mas também justifiquei. Então, são situações que a gente vive, mas eu sempre procuro ser muito coerente nas votações e também estudar muito os projetos, entendê-los e, sempre que tiver dúvidas, chamar as pessoas responsáveis para que expliquem, para que a gente possa também votar com segurança, né? E, por vezes, isso também cria um transtorno, porque a gente vai lá, não entendeu o projeto, ou, por vezes, ele está aqui porque nós estamos lá dentro da Câmara de Vereadores, nós participamos de comissões, né? E conforme a comissão que tu está, o projeto não passa na tua comissão, ele chega só no dia da votação. A única comissão que passa todos os projetos é a Comissão de Constituição e Justiça. Por exemplo, esse ano eu não estou nessa comissão. Aí, quando eu me dou conta, eu chego a um projeto, mas eu não tenho conhecimento. Eu vou lá embaixo e peço vistas. Às vezes dá um transtorno, às vezes as pessoas não entendem, às vezes o executivo fica bravo. Mas faz parte. É o meu direito de ter que entender bem o que eu estou votando. Então, sempre que eu tenho uma dúvida, eu faço uma pausa, procuro entender, estudar bem o projeto, porque nós estamos votando a vida das pessoas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí tem um setor que vai ficar beneficiado, outro se sente prejudicado, e muitas vezes dá uns conflitos, né? Essa fala acho que é muito importante, Sandra, porque a população muitas vezes não sabe do que transcorre no meio do trabalho do vereador no bastidor. Acho que é bacana trazer essa contextualização para quem está nos acompanhando. E nesse processo, Sandra, já no seu segundo mandato, como tem sido a tua área de atuação? Quais são os projetos que tu tem assim destacados, que tu consegue trabalhar e tem orgulho aí de carregar? E a gente traz e fica feliz que tu trouxe material aqui para
mostrar também para quem nos acompanha em vídeo, de uma prestação de contas, que eu acho que é um item muito bacana que você desenvolve para mostrar para a sociedade, não só para o teu eleitor, mas para toda a população de Venâncio Aires, o que a vereadora Sandra Wagner tem desenvolvido. Olha, Daniela, eu faço todos os anos uma prestação de contas de uma maneira muito singela, mas eu faço porque eu acho que as pessoas têm que saber o que nós estamos trabalhando. E eu tenho um orgulho danado de dizer que eu ajudei a construir o Vale Feira em Venâncio. E isso foi já lá no meu primeiro mandato. E no primeiro ano, onde a Jamie da Emater veio me procurar e disse assim, olha, Sandra, lá no Nordeste tem um projeto muito legal que é o Vale Feira. E nós podíamos implantar isso em Venâncio. E aí eu conversava com o sindicato de servidores, com a prefeitura, com a Coprova, com a Secretaria da Agricultura, sindicatos, enfim. E a gente começou a construir. Só que daí entra um detalhe. Eu quis botar isso dentro do plano plurianual, que no primeiro ano do mandato a gente tem o plano plurianual. Eu trabalhei muito com a minha assessoria para incluir aquilo dentro do plano plurianual. Aí o prefeito Giovanni me podou, vetou minha ideia e disse assim, Sandra, ano que vem nós vamos trabalhar isso com o sindicato e vamos fazer o Vale Feira. Ele me assumiu um compromisso e ele fez. E em 2018, então, a gente instituiu o Vale Feira no nosso município. E quis Deus que eu estivesse presidente da Casa Legislativa e eu fiz também o Vale Feira para os servidores do Legislativo. Legal. Então, naquela oportunidade, a gente contemplou 1.300 pessoas, né, servidores públicos, com o valor de R$20. Ao longo desses anos, o Vale Feira foi criando mais corpo, mais... agora, o prefeito Jarbas, ele dobrou praticamente o valor, está em R$53. Além dele, colocar também para o Executivo que os CCs, né, cargos de confiança, também ganhassem Vale Feira, que eu já tinha feito lá na Câmara de Vereadores. E hoje eu olho isso como um projeto que não está mais só em Venâncio. Ele foi para ser um exemplo para General Câmara, Passo Sobrado, Vale Verde, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz está também em vias de instituir. Agora, fim de semana, eu encontrei um senhor lá de um município longe, que agora até me fugiu o nome, que é um município que é estranho, que também já instituíram. E também a gente está vendo que outros tantos têm buscado esse conhecimento e esse entendimento. E o que isso garante? É uma garantia de comercialização da produção dos agricultores, que era um sonho que a gente tinha como sindicato, e aí eu pude trazer isso para dentro da política. E também a garantia de que os servidores públicos municipais possam comprar um produto de qualidade dos nossos produtores, que não tem intermediários. É aquele agricultor que colhe na sexta-feira de tarde e vem vender sábado de manhã a alface bem fresquinha, a laranja colhida do pé, que ela não passa por nenhuma máquina para fazer a limpeza, porque ela vai ter o gosto da laranja. Então, todo mundo ganha. A cooperativa nossa, Coprova, cresceu muito, se fortaleceu a partir disso. Então, é uma satisfação para mim, um orgulho danado que eu tenho ajudado a construir isso. E, ao longo do mandato, a gente vai vivendo as necessidades, né, das pessoas. Esse último ano, eu me dediquei, assim, especialmente até foi ano passado isso, na criação da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. E a gente instituiu na Casa Legislativa um folder institucional, que agora ele ficou para casa, distribuir, tratando justamente da violência contra a mulher. E também, ano passado, através do Cored, a gente fez um trabalho muito forte, através dessa frente parlamentar, para poder ajudar a instituir essa casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, que vai ser construída com recursos que foram conseguidos, né, por toda a região aqui para nosso município de Venâncio Aires. E aí, nesse ano, 2023, eu trabalhei já bastante esse ano, e eu fui já em fevereiro para Brasília, eu e o vereador Elígio, onde nós trouxemos recursos bem importantes a nível federal de emendas parlamentares, que todos os anos a gente conseguiu, mas esse ano a gente conseguiu 2 milhões com o deputado Heitor Chu, e 1 milhão foi para o hospital, a gente inclusive votou essa semana esse repasse, e mais 1 milhão vai ser para outras obras. E daí
lá em fevereiro, a gente já falava com o pessoal sobre a casa de acolhimento, amarramos algumas negociações, fomos recebidos pelo pessoal da Conab, né, do Edgar Preto, para falar sobre o PA. E em agosto eu voltei para Brasília, participei da Marcha das Margaridas e em companhia da vereadora Claidir, e foi muito importante essa nossa ida a Brasília. Isso também é importante a gente destacar, que o vereador tem que estar lá, onde está a sede do poder, onde está o recurso a nível Brasil. E naquela oportunidade, quando a gente foi, a gente conversou novamente com a Secretaria Nacional das Mulheres. A gente está em contato agora para ajudar a finalizar e formalizar a vinda de recursos para equipar essa casa de acolhimento que vai ser construída. Então, a gente está em contato direto com a secretária, além de nós termos conversado novamente com o presidente da Conab. Por quê? Porque, no meio desse tempo, o nosso município não foi contemplado com o programa de aquisição de alimentos que a gente vinha sendo contemplado por 12 anos. E a gente não estava entendendo por que esse dinheiro não estava vindo. Fomos a Brasília, fizemos uma reunião com a dona Eda, que é do CISAM, que é a responsável por isso. Falamos com o Edgar Preto, e aí eles nos orientaram: o dinheiro está esse ano no Estado. Viemos para o Estado, fomos fazer uma agenda com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, logo depois da Expo Inter, mas aí veio essa enchente, aconteceu tudo isso. Mas aí nós tivemos informações. Chegamos lá no Estado, olha, segunda-feira, né, nós tivemos a agenda. Na sexta-feira da noite, eles tinham feito um edital abrindo a possibilidade dos municípios se inscreverem para o PA, mas ela só ia até a próxima quinta. Então, a importância que teve a nossa caminhada, minha, da vereadora Claidir, tínhamos a informação. No mesmo dia, já falamos com o pessoal da Coprova e já estava na mesa do prefeito para ele assinar e cadastrar o município. Acredito que algum valor vai vir para nós. E agora, os meus colegas estão indicando para fazer um PA municipal. E eu sou parceira, né, nessa ideia. E, inclusive, a Claidir já fez indicação, também o André Kaufmann, porque eu acho que é muito importante ter um PA municipal, porque ele daria uma garantia de comercialização. Que fosse 100 mil, 200 mil, mas aí todo ano a gente pode, como emenda impositiva, aportar, né, um valor e garantir para que os nossos agricultores tenham a certeza de poder plantar e distribuir esse alimento para as nossas famílias carentes, necessitadas, e também para as nossas instituições. Nada impede que, no momento que tiver um PA municipal, que é quem tem que fazer a lei é o prefeito, e aí a gente está cobrando dele, né? Nada impede que também se busque a nível federal e também via Conab, que é um PA um pouco diferente. Mas todos esses programas de aquisição de alimentos, eles vão na linha de atender diretamente o nosso agricultor. E a gente olha aqui como está sendo diversificada a nossa produção. Nós ainda somos um município que produz muito tabaco. Estamos agora no 3º maior produtor de tabaco. Isso, para mim, não representa muito, porque acredito que nós evoluímos também muito na nossa agricultura, com a vinda de muitos aviários, chiqueirões. Nós expandimos a nossa agricultura para os grãos, né, soja, trigo. Nós vamos dar nosso interior, tem muito trigo plantado. E também a gente vê que também muita questão dos hortifrutigranjeiros, né? A própria secretaria incentivando, erva mate, enfim. Nós temos uma diversificação muito grande, aipinha, milho, feijão, enfim. Tem muitas coisas boas acontecendo. E a gente tem que estar ali ajudando, né? Então, esse espaço que a gente tem de estar vereador, a gente tem que ocupar ele para buscar melhores ações, melhores ajudas para o nosso povo, né? Que é a nossa vontade maior aqui de ajudar. E se a gente vai folhear aqui, todas as ações que eu já fiz, também a Câmara tem uma função muito especial, porque a gente tem recursos, né, que são recursos da Câmara, que nós somos uma Câmara muito enxuta, não se gasta dinheiro desnecessariamente, sempre tem sobras de recursos, e cada presidente
tem um olhar para ajudar a comunidade. Quando eu fui presidente, eu ajudei em muitas coisas. Se hoje tem 3 ambulâncias novas andando por aí, porque eu alcancei o dinheiro. Se tem lá aquele centro lá de eventos lá na Batiste, né? É porque eu alcancei o dinheiro, assim, o ginásio do Rincão de Souza, entre tantas ações. E agora, esse último ano, o presidente alcançou, né, através da mesa diretora, 600 mil que ajudou para instalar a UTI, né, pediátrica, que também nós ajudamos, né, a trazer essa ideia para o município, através da administração passada. Então, um vai fazendo, o outro vai continuando, e eu acho que aí esse é o legal da política. Tu vai construindo, né, ações e iniciativas que melhoram a vida das pessoas. Nesse Fala Vereador, alusivo ao Dia do Vereador, a gente trouxe, então, algumas iniciativas, vereadora, do que foi desenvolvido já durante esse teu trabalho. E pensando no futuro, quais são as metas, os projetos que você pretende continuar ou até mesmo inserir na tua pauta de trabalho? Bom, eu ainda tenho, assim, uma vontade de muitas coisas que eu tenho ideia de trabalhar, que eu acho que a gente pode melhorar nosso município. Uma delas, assim, que eu vejo que a gente teria que copiar município vizinho, por exemplo, Santa Cruz, que é embelezar a nossa cidade. Inclusive, eu fiz uma indicação para o prefeito para que a gente pudesse fazer um horto florestal, né? E porque nós temos o espaço da Favan, e eu acho que seria um lugar propício para ter uma estrutura e produzir árvores para reflorestamento, enfim, frutíferas, enfim, mas também flores para embelezar a nossa cidade, porque eu acho que isso falta um pouco, né, de trazer mais vida para as nossas praças. Isso é uma das coisas que eu me angustio, que às vezes eu tenho vontade, eu mesmo tenho vontade de plantar lá, mas a gente não tem essa força, né? E também sempre muito focada, eu ainda penso na agricultura, trazer mais ajuda para os nossos agricultores, porque se a colônia vai bem, a cidade também. É uma coisa automática. E nós observarmos, eu me criei na colônia, moro hoje lá com os meus pais, e sempre se teve isso muito presente, que quem movimenta o nosso comércio ainda é o agricultor. E a manutenção, a criação da aposentadoria rural, né, que foi lá para os anos 80, que foi instituída em 91, 92, ela foi um diferencial, né, para a nossa agricultura, para o nosso interior, para a nossa cidade. E aí a gente tem que ter, sim, esse olhar, né, para desenvolver, ajudar a trazer políticas públicas, né, para desenvolver nosso interior, né. Lógico que às vezes a gente tem umas ideias, mas elas impactam justamente que nós, vereadores, não podemos criar leis que onerem o município. Então, sempre a gente tem que ter esse cuidado e esse entendimento, né? Outra coisa que a gente tem observado, e eu acho bem interessante, que é a questão das emendas impositivas, que a gente tem desde 2020, que elas ajudam também a desenvolver nosso turismo, nosso esporte, a nossa agricultura, a nossa saúde, onde nós também temos o poder a nossa educação, né, enfim, de indicar, né, aonde vai ser aplicados os recursos do nosso município. Então, tem muitas ideias, né, de desenvolvimento, de buscar recursos federais e estaduais para melhorar nossos postos de saúde, nossas escolas, e a gente tem que estar nesse espaço, né, de poder e parcerias, né, porque nada se faz sozinho. Então, se eu conseguir, né, me reeleger vereadora, quero continuar tendo esse olhar para as pessoas que moram na cidade, para as pessoas que moram no interior. E as demandas, elas vão surgindo, né? Às vezes, eu olho para trás um pouquinho dos sonhos que eu já tive, muitos eles foram até deixados de lado, porque a gente viu que não poderiam ser realizados. E outros eles vão surgindo. E vão se adaptando. E vão se adaptando. E as coisas vão acontecendo. E a nossa vida é assim, ela não é estática, né? Quem imaginava que há 2 semanas nós íamos enfrentar uma enchente, que nós iríamos parar tudo para ajudar lá
numa reunião para definir quais as melhores ações para ajudar os agricultores, e numa reunião na Casa Civil para levar as demandas dos agricultores, e receber o nosso vice-presidente da República aqui na Univates para trazer as demandas dos empresários, das pessoas que moram na cidade, que foram atingidas, enfim, de todos. Então, é assim, a gente tem que estar lá o tempo todo ligado, ainda mais que nós vivemos um mundo globalizado, de muita informação, onde todo mundo acompanha o nosso trabalho, e a gente vai ter que ir se adaptando, se inserindo, se atualizando, estudando, e conforme for acontecendo as coisas, criando políticas públicas. Esse é o objetivo. Bom, nessa reta final do nosso bate-papo, vereador, eu gostaria da sua mensagem tanto para os eleitores que acreditaram no seu trabalho, aqueles que acompanham no dia a dia as suas atividades, e também como podem acompanhar o que você desenvolve. Tem a sessão da Câmara na segunda, inclusive com transmissão aqui da rádio, através do Facebook da Câmara de Vereadores, YouTube, enfim, tua mensagem final. Bom, Daniela, eu tenho minha rede social, acho que hoje em dia todo mundo tem, né? Pode me adicionar Sandra Wagner, vereadora, na minha página. Também eu tenho Instagram, tenho Facebook, e a gente tem e-mail, tem toda essa linha de contato via rede social, onde eu procuro levar um pouco do meu trabalho. Às vezes a gente não consegue mensurar tudo, mas estou todos os dias pelo menos publicando alguma coisa para que as pessoas entendam o que eu estou fazendo na comunidade. Podem sempre contar comigo, né, para o que for necessário. Às vezes a gente peça já desculpa, que muitas vezes não está ao nosso alcance, e sempre que vem alguma demanda para mim, eu procuro ao máximo dedicar a ajudar a resolver. Por vezes é só uma orientação, mas às vezes é essa orientação que a pessoa precisa, né? E podem sempre contar comigo no sentido de me dedicar integralmente, 24 horas do dia, para desenvolver o nosso município, né? Porque eu acho que a gente tem que, sim, pensar, todas as ações que a gente faz é para melhorar o lugar que nós vivemos. É esse o meu objetivo como vereadora. Isso que eu penso, isso que eu faço, né? Eu não fico lá muito... Quem me acompanha nas sessões vê que eu não sou muito de fazer discursos muito invasivos, enfáticos, não sou muito de muita briga, eu sou mais na minha. Mas eu sempre penso o que as minhas ações, o meu pensamento, o meu voto, a minha decisão, o que ela vai impactar na vida das pessoas ali fora. É isso que eu penso. E eu faço sempre tudo com muito amor, com muito carinho e com pedindo, muito ligada a Deus, né? Eu acredito muito nessa corrente de energia que a gente tem, que a gente vive conectado a um ser maior, e nas maiores angústias que eu já vivi e nos maiores desafios que eu já vivi, essa minha conectividade com o ser maior sempre foi o que me deu muita luz. E desculpo, né? Peço desculpas, que a gente também tem que pedir desculpas, né? Pelas vezes que eu talvez não tenha agradado, né? Ou não tenha atendido a expectativa das pessoas que votaram em mim, né? Porque cada pessoa tem um entendimento, tem até um perfil, né? Tem as próprias pessoas, às vezes, aí entra o lado da política, do governo federal, que também impacta, né? E que também, às vezes, a gente tem que se posicionar, ou tu é direita, ou tu é esquerda, né? Mas eu sempre procurei, dentro do que é o meu partido, que é um partido socialista brasileiro, onde que a gente pensa nas pessoas, no bem-estar das pessoas, na igualdade de direitos, na igualdade de direito de dizer que o meu filho ou a minha neta, né, que eu tenho uma neta pequenininha, que ela tem o direito de ir na escola, na mesma escola daquele que é filho de um médico, de um advogado, de um juiz. Esse direito, eu penso que é isso que eu busco, né? Essa igualdade de direito para as pessoas. Então, fico feliz de poder estar aqui, né? E poder me manifestar e sempre me colocar à disposição das pessoas e poder ajudar as pessoas.
Eu me sinto bem feliz por isso. E a gente fica muito feliz em recebê-la aqui, vereadora. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Conte sempre conosco e um bom trabalho. Obrigada pela oportunidade e também desejar um feliz, né, dia para aquelas pessoas que se dedicam à vereança, aquelas que já se dedicaram, e convidar as pessoas que tenham vontade de mudar o mundo, mudar a sua cidade, melhorar o lugar que vive, para que se coloque à disposição para ser candidato. Acho que é um espaço na política, é um espaço de poder que a gente pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Que legal. Obrigado, vereadora Sandra Wagner, vereadora do PSB. E esse foi mais um episódio do Fala Vereador, onde a gente está apresentando um pouquinho do trabalho dos vereadores aqui da nossa micro-região, alusivo ao Dia do Vereador. Para você que acompanha ou até mesmo para você que talvez não tem tanto acesso às informações nesse momento, poder consumir um pouco das informações do trabalho desenvolvido pelos nossos vereadores aqui na nossa região. Fique ligado no nosso canal no YouTube, no Terra Play, também na programação da Rádio Terra FM, que nós voltaremos com mais episódios.